Daniel 1, versículos de 1 a 7. Como nós vamos falar sobre Daniel, nós vamos partir destes versículos, mas obviamente vamos citar outras partes do livro de Daniel. Então você abre a sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel e deixa aberta para que ao longo do que nós falarmos aqui, nós possamos consultar de acordo com a necessidade. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Muito bem, queridos, nós vamos partir deste início do livro de Daniel para falarmos sobre este profeta muito importante na história do povo de Deus e tiraremos algumas lições para as nossas vidas. Neste momento, ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra acerca da vida de Daniel, que as lições que ele deixou na história sejam lições importantes para as nossas vidas através da tua palavra. E o Senhor nos ajude a compreender tudo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa série sobre personagens bíblicos, falando hoje sobre Daniel, o profeta leal. E através de Daniel, nós tiramos muitas lições para as nossas vidas. É bem verdade que não daria tempo para, em poucos minutos, falarmos todas as coisas que Daniel viveu e que servem de exemplo para as nossas vidas. Então, nós vamos tentar resumir ao máximo as principais lições que ele deixa para nós através da palavra de Deus, ok? Daniel significa Deus é o meu juiz. E como eu sempre digo, quando nós conceituamos nomes próprios, principalmente no Antigo Testamento, nós já conseguimos compreender muita coisa. Olhando para Daniel e o significado do seu nome, Deus é meu juiz, nós passamos a observar aqui o tema central do livro de Daniel, a soberania de Deus. Imagine que em nossa vida, nós que fomos alcançados pela palavra de Deus, nós temos um Deus que é o nosso juiz. Isso é muito importante e a gente já consegue tirar muitas lições aqui. Daniel fazia parte da linhagem real, como a gente leu no capítulo 1, no versículo 3. E isso traz para nós algumas informações. Por exemplo, quando nós vemos a Bíblia falando de um personagem que Deus usa para os seus propósitos, e este personagem faz parte da linhagem real, ou seja, ele é descendente do povo de Deus, isso tem um significado muito importante. Está falando aqui do propósito divino através daquela pessoa, neste caso, através de Daniel. Está falando também que, ao fazer parte dessa linhagem real, significa para Deus que essa pessoa ela é muito importante para o cumprimento dos propósitos de Deus. Linhagem real, queridos, é a linguagem do Antigo Testamento para dizer para nós
que Daniel fazia parte do povo de Deus. Então, com a linguagem do Novo Testamento, nós fazemos parte dessa linhagem real, porque fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós somos hoje as peças fundamentais para o cumprimento dos propósitos de Deus. Mas eu achei uma coisa interessante olhando para a vida de Daniel, que me chama a atenção o seguinte: por que nós chamamos Daniel de profeta? Onde está escrito no livro de Daniel que Deus chamou Daniel para ser profeta? Como ele fez com Samuel, como ele fez com Moisés, como ele fez com Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Nós não encontramos isso claramente no livro de Daniel, mas nós temos algumas evidências do chamado de Daniel como um profeta de Deus no próprio livro de Daniel e em algumas outras partes das Escrituras. Por exemplo, se você folhear rapidamente o livro de Daniel e só observar do capítulo 7, aí você vai olhando, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11 e o 12, do capítulo 7 ao capítulo 12 do livro de Daniel, a gente vê que Deus revela diretamente para Daniel a sua palavra. Então, essa é uma característica do Antigo Testamento, uma das características para identificarmos tal pessoa como profeta de Deus. Por exemplo, no capítulo 7, nós vemos que Deus fala com Daniel através de sonhos. No capítulo 8 e no capítulo 10, Deus fala com Daniel através de visões. E no capítulos 9, 11 e 12, Deus fala com Daniel por profecia mesmo, diretamente. Fundamenta, evidencia que sim, Daniel foi um profeta de Deus na sua época. Outra evidência que nós podemos destacar aqui é que as profecias que foram proferidas por Daniel, elas têm um cumprimento, o que demonstra que Daniel sim foi um grande profeta de Deus, certo? Em todo o Antigo Testamento, nós encontramos Deus ensinando em diversas partes que outra característica para identificarmos se alguém é ou não profeta de Deus é quando a sua profecia ela se cumpre. E em Daniel não é diferente. Por exemplo, no capítulo 2, você dá uma olhada aí rapidamente, você vai perceber que no capítulo 2 existe uma profecia em que ele fala sobre uma sucessão de reinos. E essa profecia ela é cumprida no próprio livro de Daniel, no capítulo 5, quando acontece a queda de Babilônia e a ascensão do Império Medo-Persa. Então você tem uma nação caindo e outra sobrepondo-a, que é o cumprimento no capítulo 5 do que é dito no capítulo 2. Então, mais uma evidência de que Daniel foi sim um grande profeta de Deus. Outro cumprimento que nós podemos usar como exemplo mais específico, se você olhar rapidamente para o capítulo 2 ainda, só que os versículos 44 e 45, eu vou até ler aqui rapidamente, vocês acompanham. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Essa expressão que Daniel usa, um reino que jamais será destruído, está falando do reino de Jesus Cristo, do Messias. Então essa promessa, essa profecia em Daniel 2,44, ela é cumprida quando Cristo vem como Messias no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 3, versículo 2, Mateus 4, versículo 17, Lucas 17, versículos 20 e 21. Eu não vou ler essas referências, mas você já sabe o que está escrito lá. Quando Jesus diz que o reino de Deus se aproxima. Então essa é um cumprimento do que Daniel profetizou em seu livro no capítulo 2. Ok?
Uma terceira evidência de que Daniel foi sim um grande profeta de Deus é que, se você voltar um pouco e ler Ezequiel 14:14, capítulo 14, versículo 14, você vai perceber que o profeta Ezequiel cita o profeta Daniel, ou seja, o grande profeta Ezequiel reconhece Daniel como sendo um profeta como ele. Então essa é mais uma evidência. E o próprio Jesus, talvez o mais importante, o próprio Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele cita Daniel como sendo um profeta do Antigo Testamento, certo? Então, há sim evidências, eu falei aqui algumas, de que Daniel foi um grande profeta de Deus. O tema do livro de Daniel, como eu falei, é a soberania de Deus. Então, quando você lê Daniel, você tem que focar em Deus. Quando você lê o livro de Daniel, você foca em Deus, não é em Daniel. Porque Daniel é apenas um instrumento, é apenas uma peça que funciona dentro do reino de Deus. Como é que a soberania de Deus ela é apresentada no livro de Daniel? Quando nós vemos em Daniel Deus glorificando a si mesmo. Quando nós vemos em Daniel Deus cuidando do seu povo. Quem aqui não lembra da fornalha de fogo, da cova dos leões? Né? Como é que nós vemos a soberania de Deus em Daniel? Quando Deus manipula da maneira que Ele quiser, segundo lhe apraz, para os seus propósitos, outros povos e outras nações. Então Ele faz com a Babilônia o que Ele quiser, Ele faz com os persas o que Ele quiser, assim como Ele faz com Israel o que Ele quiser. Isso é soberania. Então este é o assunto do livro de Daniel. Vamos tirar a nossa primeira lição da vida de Daniel para as nossas vidas. Fidelidade a Deus em meio às pressões. Essa é a primeira lição que Daniel nos ensina. Fidelidade a Deus em meio às pressões. Como é que Daniel nos ensina isso durante a sua existência? Primeiro, recusando contaminar-se com o mundo. No capítulo 1, nós percebemos que a comida do rei não estava de acordo com a dieta judaica. Capítulo 1, versículo 8. Jerusalém é tomada por Babilônia. E agora o rei Nabucodonosor obriga que todos os seus servos, inclusive o povo de Israel, que agora é cativo, e Daniel está entre eles, junto com seus amigos, obriga-os que eles comam do seu próprio banquete. E Daniel recusa. Isso demonstra fidelidade, mas também demonstra coragem. Daniel não é covarde em lugar nenhum do seu livro. Ele recusa contaminar-se com o mundo. Essa é uma lição muito importante. O que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2? Não vos conformeis com este século ou com este mundo. Paulo está dizendo o seguinte: nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então, não se conforme com o curso que o mundo está tomando, porque vocês pertencem ao reino de Deus. Nós vemos isso em Daniel, porque Daniel nos ensina o seguinte: quando nós ferimos a lei, o que é ferir a lei de Deus? É desobedecer a Deus, é pecar. Quando nós ferimos a lei, nós ofendemos a Deus. Você sabe o que é uma ofensa? É quando você xinga alguém, quando você bate em alguém, quando você falta com respeito, destrata alguém. E é exatamente isso que nós fazemos quando desobedecemos a Deus, quando ferimos a lei do Senhor. E Daniel está nos ensinando que nós não devemos nos contaminar com o mundo. Por mais que o mundo ofereça iguarias. O que é iguaria? Segundo o mundo, são coisas boas, saborosas. São coisas que só os mais poderosos participam, mas isso é de acordo com o pensamento do mundo. Nós servimos aquele que criou o mundo. Então quem é maior? O criador do mundo ou o mundo? Que pergunta, né? Daniel nos ensina então, recusando-se a se contaminar com o mundo, que nós, quando voltamos a comer aquilo que antes comíamos, é a mesma coisa que voltar ao nosso próprio vômito. É isso que Daniel nos ensina. Porque se hoje nós estamos aqui nessa noite, é porque fomos libertos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas quando nós voltamos a participar daquilo que fazíamos antes da nossa redenção,
é como se voltássemos ao nosso próprio vômito, porque no momento em que o Senhor nos converte, Ele vomita de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Quem fala sobre isso é Salomão, em Provérbios 26:11. Ele diz que aquele que volta ao seu próprio vômito, ele é tolo, é como o cachorro. Então eu criei uma cadela com o meu pai, ela era bem grande, e ela tinha uma mania estranha. Às vezes ela comia tanto que ela vomitava, e daqui a pouco ela ia lá e comia o seu próprio vômito. É justamente isso que Salomão nos ensina, e Daniel, quando ele se recusa a contaminar-se com o mundo. De que maneira Daniel nos ensina a sermos fiéis a Deus em meio às pressões, recusando os prazeres efêmeros da vida? O que é prazer efêmero? Vaidade, ilusão, tudo passa. Daniel nos ensina a nos recusarmos a vivermos estes prazeres passageiros da vida. O banquete do rei não é o mesmo que a palavra do Rei dos Reis. O que Jesus nos ensina quando ele é tentado no deserto pelo próprio Espírito Santo, enviado pelo próprio Espírito Santo? Ele nos ensina que o homem que serve a Deus, ele se alimenta da palavra do Senhor. O banquete do rei, no caso aqui Nabucodonosor, ou para nós, o banquete que o mundo nos oferece, não se compara com a palavra do Rei dos Reis. A nutrição bíblica fornece ao cristão um sistema imunológico sobrenatural. O que nós aprendemos? Nós precisamos comer bem, na quantidade certa, diariamente, para que o corpo se mantenha forte e saudável. A palavra de Deus tem o mesmo sentido, só que numa amplitude que vai além das nossas mentes, do nosso corpo. Estamos falando de um sistema imunológico sobrenatural. Então, o cristão que ele nutre a sua vida com as Sagradas Escrituras, ele está pronto para vencer todas as tentações. Ele está pronto para permanecer fiel a Deus, porque a palavra do Senhor lhe dá essa possibilidade. Nos ensina isso o próprio Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4. A instrução da sã doutrina capacita o cristão para toda boa obra. Quem nos ensina isso é Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Então, a instrução da sã doutrina, ou seja, quando nós recusamos o banquete do rei mundano e nos alimentamos na palavra do Rei dos Reis, isso causa em nós uma capacitação para que nós estejamos prontos para toda boa obra. Então, quem nos prepara é Deus através da sua palavra. E por isso nós nos colocamos como fiéis a Deus em meio às pressões, em meio às tentações. De que maneira Daniel se mantém fiel a Deus em meio às pressões? Recusando o culto idólatra. Se você observar comigo o capítulo 6 de Daniel e encontre aí do versículo 6 ao versículo 10... você tem um convite, na verdade uma convocação, uma ordenação, um decreto do rei de que todo aquele que está na Babilônia precisa se curvar diante do rei. Só que qual é a posição de Daniel? Se você ler comigo o versículo 10, ele diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura do rei estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A expressão mais importante desse versículo 10 é essa aqui, como costumava fazer. Tem gente que foca no 3 vezes por dia, não. Como costumava fazer. Sabe por quê? Porque Daniel não começou a buscar a Deus porque o rei Nabucodonosor assinou um decreto. Não, ele já fazia isso, como ele costumava fazer. Ele apenas continuou a ser fiel a Deus em meio às pressões. Daniel poderia ser morto, tanto é que ele foi jogado na cova dos leões por isso. Mas quer saber? Eu fui chamado para cultuar a Deus e não para ser um idólatra.
É o que Daniel nos ensina. Tá? O cristão não confunde o Criador com as suas criaturas. O cristão sabe da sua eleição, ou seja, ele conhece os seus deveres. Então, nessa noite, nós como cristãos, nós sabemos quais são as nossas obrigações, porque a Bíblia nos ensina. E a nossa obrigação é direcionar o nosso culto somente a Deus, como o próprio Deus havia ensinado nos seus 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. A primeira lição que Daniel nos ensina: fidelidade a Deus em meio às pressões. Queridos irmãos, sejamos fiéis a Deus. Diante das tentações, dos convites, dos oferecimentos que nos são feitos ao longo dos nossos dias, sejamos fiéis e saibamos recusar aquilo que não vem do Senhor, custe o que custar. Então essa é a primeira lição que Daniel nos ensina. A segunda lição que Daniel nos ensina, queridos, é a confiança na soberania de Deus. Porque reconhecer que Deus é soberano não é o suficiente. Agora, exercer a nossa confiança nesta soberania de Deus significa muito mais do que apenas reconhecê-lo como soberano. Enquanto eleito, preste atenção, enquanto salvo, nós não duvidamos da providência divina. Isso é muito importante. Então, voltando para o capítulo 2, eu quero ler com vocês o 20 ao 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O que é que nós estamos lendo aqui? Nabucodonosor teve um sonho e não entendeu, e procurou dentre os seus servos aquele que pudesse interpretar e não encontrou. Resumindo a história, alguém falou de Daniel e Daniel chegou lá e interpretou o sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor. Só que Daniel, ele não traz a glória para si. Primeiro ele glorifica a Deus. Graças te dou, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos fez compreender o que não compreendia. E segundo, Daniel está demonstrando confiança na soberania de Deus. Por quê? Veja comigo aqui o versículo 21. É Deus quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel está dizendo isso para o rei. Imagine você chegar para o rei e dizer assim: se Deus quiser, Ele tira você agora do poder. Você acha que o rei vai gostar de ouvir isso? Então isso é ser confiante na soberania de Deus. Imagine você chegar para o prefeito, para o governador, para o presidente, frente a frente e dizer: se o meu Deus quiser, Ele tira você agora daqui. Você tem que ter coragem para fazer isso e confiança na soberania de Deus. Deus não nos pedirá para interpretarmos sonhos ou visões. Hoje não. Esse tempo passou. Tem gente que olha para Daniel e quer ser Daniel. Senhor, eu tive um sonho, me ajude a entender esse sonho. Bom, você já foi para a Escritura? Como Daniel, você tem o costume de buscar a Deus diariamente? Porque se você deixar o que é certo, a palavra de Deus, para buscar o que é duvidoso, sonhos e visões, a probabilidade de você caminhar fora da vontade de Deus é muito grande. E você pode, com isso, ter muitos problemas. Eu não sou Daniel e você muito menos. A era profética já passou. João Batista foi o último. De lá para cá as coisas mudaram. Agora o povo de Deus é regido pela vontade do Senhor que está escrita e não sonhada. Essa é a lição que o Senhor nos ensina através de Daniel. O que Tiago disse lá no capítulo 1, no versículo 22 da sua carta? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós estamos falando da segunda lição, a confiança na soberania de Deus. No processo da salvação, nós somos
quebrados e humilhados por Deus. Porque antes nós falamos, enquanto nós somos salvos, nós não duvidamos da providência divina. Mas antes de sermos salvos, no processo da salvação, o Senhor nos quebra, nos molda, nos humilha, para que nós passemos a confiar na sua soberania. Veja comigo o capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 4. Vamos ler a partir do 34. Mas ao fim daqueles dias, aqui já é Nabucodonosor falando, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, ou seja, não tem fim, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, o que fazes? Aí ele continua, tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quem estava na soberba? Nabucodonosor. E agora Nabucodonosor está reconhecendo que ele diante de Deus não é nada. Ele está dizendo o seguinte, tal qual Deus fez comigo, ele faz com quem ele quiser. Nós entendemos que no processo de salvação, nós aprendemos a confiar na soberania de Deus. Primeiro, sendo quebrado por Ele, humilhado por Ele. Então, às vezes, nós achamos que temos alguma coisa ou que somos alguma coisa. E o Senhor, com grande poder, nos mostra que nós não temos nada. E assim, reconhecemos a sua soberania e confiamos no Senhor. O cristão confia em Deus porque Deus o fez confiar nele. Terceira e última lição que Daniel traz para nós nessa noite: relacionamento íntimo com Deus. É claro que nós vemos isso na vida de Daniel. No capítulo 9, nós encontramos aqui algumas informações do 3 ao 8. Relacionamento íntimo com Deus. Daniel buscava a Deus integralmente, ou seja, totalmente, em todas as suas áreas, Daniel buscava a Deus. Primeiro, Daniel buscava a Deus com reverência. Veja comigo o versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Essa expressão, voltar o rosto em direção ao nosso Senhor, significa reverência. Isso é muito importante. Ainda no versículo 3, nós lemos também o seguinte, que Daniel buscava a Deus com humilhação e não determinando. Sabe aquela expressão que nós escutamos por aí? Eu tomo posse, eu determino. Isso não tem nada a ver com as Escrituras. Isso não tem nada a ver com batistas. Não perca a sua identidade. Você não determina nada. Você não diz nada. Você não dita regra nenhuma. Nós somos apenas peças em um grande sistema chamado Reino de Deus. Um reino que pertence a Deus. Se Ele quiser que nós soframos para um fim, para um propósito, nós vamos sofrer. Daniel está sofrendo com Israel cativo na Babilônia. Se Ele quiser que nós passemos excelentes dias para um fim, para um propósito, nós vamos passar excelentes dias. Quem decide o que quer que seja na humanidade, no universo, é Deus. Então a gente não determina nada, a gente não toma posse de nada. Nós apenas somos servos. Senhor, que a Tua vontade esteja acima de tudo. Foi assim que Jesus nos ensinou, e não tome posse. Isso não existe. Por isso, no versículo 3, nós lemos também o seguinte, que Daniel buscava a Deus com humilhação e não determinando. Leia comigo 3. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com orações, súplicas, jejum
pano de saco e cinza. Você sabe o que é pano de saco e cinza? Significava que naquele tempo, quando o povo de Deus estava triste, arrependido, ele se vestia de pano de saco e derramava cinzas sobre a sua cabeça. Se ele fosse um levita, ele raspava o cabelo e a barba, como um sinal de arrependimento. Nós precisamos fazer isso hoje? Literalmente não, mas espiritualmente sim. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. Ele reconheceu a sua iniquidade, ele reconheceu a sua perversão, a sua rebeldia, a sua desobediência e a sua vergonha. Nós precisamos olhar para nós de vez em quando e vermos o quanto nós temos de constrangimento na presença de Deus. Confessarmos a Ele as nossas falhas, pedirmos perdão e sermos perdoados por Ele mais uma vez. Finalizando, o cristão busca a Deus com quebrantamento e adoração. Leia comigo o versículo 7. Ele diz assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, porque Ele é o Rei. Mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então, o cristão busca a Deus com quebrantamento e com adoração. Nós chegamos a Deus em pecado, constrangidos, confessamos a Ele os nossos pecados, pedimos o perdão, nos arrependemos, somos perdoados e o adoramos na beleza da sua santidade. Assim Daniel nos ensina.